Bem, pessoal, olá, é a professora Erlene Brito, professora do primeiro ano, certo? Nosso assunto esse mês, essa primeira parte é função modular, né? A gente já viu outras funções do primeiro grau, função do segundo grau, né? Então, a gente vai agora ver função modular. O que é a função modular? Como o próprio nome diz, é uma função, né? Só que essa função que é de f em f, de r em r, né? Ela é tal que f de x, ou seja, essa função vai ser igual ao módulo do x, né? Ao módulo do número. Mas isso vai ter algumas condições, né? Por exemplo aqui, ou seja, f de x será o próprio valor que está no módulo se esse valor for maior que zero, ou seja, se ele for positivo, se ele for maior ou igual a zero, se ele for positivo. Ela será o oposto do que está dentro do módulo, se esse número, né, no caso aqui o x, for menor que zero. Então, será o próprio x se for x igual ou maior que zero, e será o contrário de x se for x menor que zero, né? Ou seja, se for valores negativos. Mas para que a gente entenda a função, primeiro a gente tem que ver o módulo de um número, certo? Então, nós vamos ver aqui o módulo de um número real, relembrando aí de uns tempos para trás, né? Então, vamos ver aqui, como é que se calcula o módulo de um número real. Primeira coisa, como o próprio nome já diz, o módulo ou valor absoluto, ele é representado por essas barrinhas aqui, que a gente chama de módulo, certo? Então, aqui nós temos x, que é maior ou igual a zero, e x menor que zero, tá? F de x, vamos fazer aqui o primeiro valor, ó. Nós temos aqui 5 menos x dentro de módulo, certo? E vai poder vir também nesse outro formato aqui. Nesse caso aqui, nós temos a multiplicação de um número pelo módulo de outro número, certo? Então, veja que aqui nós temos duas vezes módulo de 3. Como o 3 aqui dentro é positivo, então eu vou ter duas vezes o próprio valor, certo? Veja que aqui em cima, ó, foi igual a ele mesmo, ó, quando o x for maior ou igual a zero. Então, veja que aqui o 3, ele é positivo, ele é maior que zero. Então, vai ser ele mesmo. Então, 2 vezes 3, 6. Na próxima aqui, ó, nós temos a adição entre dois módulos. Então, nós temos módulo de menos 4 mais o módulo de menos 2. Como os dois módulos aqui, eles são negativos, então, lembrando da regrinha lá em cima da definição, né? Aqui, ó, quando ele for menor que zero, vai ser o oposto do que está dentro do módulo. Então, veja que aqui, ó, ele é menor que zero, porque é menos 4 e aqui é menos 2. Então, o oposto dele, ó, eu tenho que botar o menosinho antes. Então, menos 4. E aqui, menos 2. Menos com menos 4 vai dar 4. E menos com menos 2 vai dar 2. Então, somando, eu vou ter 4 mais 2, que é 6. Nesse outro caso aqui, ó, nós temos o módulo de menos 3 menos o módulo de 8. Então, este aqui é negativo, é menor que zero. Então, eu vou ter o oposto dele. Qual é o oposto de menos 3? É 3. Aí, repito esse menos, porque é o que está na sentença. E o módulo de 8. Como o 8 é positivo, então é igual a ele mesmo, certo? Agora, resolvendo, eu tenho sinais diferentes, subtrai do sinal do maior. Então, 8 menos 3. 8 menos 3, menos 5, porque quem sobra, sobra do 8, então, negativo. Nessa outra aqui, nós temos uma operação dentro do módulo, certo? Então, você resolve logo essa operação. Menos 7 com mais 2, ou seja, eu tô devendo R$7 e eu pago 2. Então, ainda vou ficar devendo R$5, certo? Então, eu fico com um módulo de 5. Mas quanto é o módulo de 5? Veja que aqui, ó, é menos 5, é negativo. Então, vai ser o contrário dele. O contrário de menos 5 é 5. E essa outra?
esse outro exemplo aqui, nós temos uma multiplicação, certo? De dois números no módulo. Então, eu tenho 5 vezes 8, que é 40, menos com menos, mais. Então, 40 positivo dentro do módulo ainda. Como ele é positivo, então o módulo dele é o próprio 40, certo? Agora, nesses casos aqui, que são casos particulares, né? Você tem a sentença, né, com um valor desconhecido, mas aqui fora está dizendo quando o x for igual, aí diz o número. Nesse caso aqui é 8. Então, eu vou ter que imaginar 5 menos x, mas quanto é o x? Nesse caso, o x é 8, então 5 menos 8 vai dar, ó, menos 3. E quanto que é o módulo de menos 3? 3, certo? Nessa outra, na G, módulo de 5 menos x, com x maior que 5. Então, eu tô querendo saber aqui que o x é maior que 5, né? Qualquer que seja o valor aqui para x, sendo maior que 5, esse resultado vai ser quanto? Veja aqui eu tenho 5, certo? Menos, se eu botar um 6 aqui, vai ficar 5 menos 6, certo? Então, vai ficar menos 6 tirando 5, que vai dar menos 1. Então, vai ser um número negativo. Então, qualquer número maior que 5 que eu colocar aqui, eu vou ter um módulo negativo, certo? Então, vai ser o oposto dessa sentença, ó. Menos 5 menos x, que dá menos 5 mais x. Nesta outra aqui, ó, outro modelo, você tem 5 menos x dentro de módulo, certo? Com x pertencente aos reais. Então, essa daqui você tem que ter muita atenção com essa, porque ele não traz nenhum valor aqui, ele só diz que o x é pertencente aos reais, então pode ser qualquer número, certo? Então, essa daqui você tem que transformar ela, considerar como se ela fosse uma função, certo? Então, eu vou mostrar ela aqui atrás, para você ver como é que fica, certo? Então, veja aqui, ó, você tem 5 menos x, com x pertencente aos reais. Então, você considera os 5 menos x sendo uma função, certo? Então, você vai achar a raiz dessa função, que no caso aqui, ela seria uma função afim, né? Uma função de primeiro grau, certo? Onde a raiz é 5, certo? Veja como é que a gente acha, ó. Iguala a função a zero, então 5 menos x igual a zero. Menos x é igual a menos 5, multiplicando por menos 1, x igual a 5. Então, a raiz é 5. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer um esboço do gráfico para estudar o sinal da função, já que você achou a raiz, que é 5, certo? Como o início dela, ó, a gente começa por x e o x é negativo, então ela é decrescente, certo? Se ela é decrescente, quem tá aqui para cima do gráfico é positivo e quem tá aqui na parte de baixo é negativo, certo? Então, como é que vai ser o módulo de 5 menos x? Vai ser o 5 menos x, vai ser o próprio módulo, onde ele for maior que zero, não é verdade? Então, onde ele for positivo, onde é que ele é positivo aqui, ó? Antes do 5. Então, menor ou igual a 5, certo? E quando é que ele vai ser o oposto? Quando é que ele vai ser o oposto de 5 menos x? Ó, menos 5 mais x é o oposto. Quando quem? Quando o x for menor que zero. Onde é que ele é negativo? Ó, quando ele passa do 5, certo? Então, para quando o x for maior que 5. Essas daqui, ó, essa daqui, ela você tem dois módulos. Então, como você tem dois módulos, você vai ter também que resolver esses dois módulos aqui, já que você tem um valor de x sendo menor que 2. Então, você teria como substituir, né? Imaginar substituindo. Se aqui fosse menor que 2, né? Fosse 1, fosse 0, né? Qualquer número que seja menor que 2, você resolvendo ele com estes menos 5, ele vai dar um número negativo,
certo? Então, se ele vai dar um número negativo, eu vou ter o contrário do que está aqui dentro. Veja que você tem x menos 5, então vai ficar menos x mais 5. Se aqui eu tiver menor que 2, certo? Eu vou ter aqui 1 ou 0, então aqui também vai ficar negativo. Porque se aqui for 1, 1 menos 2 vai dar menos 1. Se aqui for 0, vai dar menos 2. Certo? Então, o resultado também vai ser o oposto dessa. Então, o oposto de x menos 2 é menos x mais 2, certo? Como eu já fiz isso, agora eu vou juntar os semelhantes, ó. Menos x e menos x, menos 2x. 5 mais 2, 7. Então, menos 2x mais 7 é o valor dessa função aqui, certo? Agora esta, vamos observar direitinho esta. Ó, essa daqui você tem os dois módulos, tá? Somando os dois módulos, mas você não tem um valor definido para x, né? Você tem aqui que x é pertencente aos reais, então x pode ser qualquer valor. Então, nós temos que separar essas duas como sendo duas funções, certo? Uma f de x, a outra g de x. Achar a raiz de uma, achar a raiz da outra, certo? Depois que você achar as raízes, você vai esboçar o gráfico para fazer o estudo da função, certo? Então, veja que aqui na primeira, ó, que é o f de x, nós achamos o 5 sendo a raiz. Então, aqui, ó, f de x, nós temos o 5 sendo a raiz, como ela é crescente, então vai daqui para lá. Aqui eu tenho positivo, aqui eu tenho negativo, certo? Aqui, na g, a g de x. A g de x, nós achamos a raiz, ó, 2, certo? Então, nós temos aqui g de x, que é a 2, ó, a raiz. Ela também é crescente. Então, quem está abaixo do gráfico é negativo, quem está acima é positivo. E com essas duas aqui, a gente vai fazer aqui uma tabelinha, certo? Para poder você fazer a adição das duas. Ó, aqui em cima você vai colocar a primeira, aqui você vai colocar a segunda e aqui você vai colocar a soma das duas. Mas como é que a gente vai colocar esta primeira? Vamos ver aqui, ó. F de x. Eu tenho 5, ó. Depois do 5 é tudo positivo. Se é positivo, vai ser o próprio módulo, certo? Que é o mesmo valor quando ela é positiva, certo? Então, onde for positivo, eu vou repetir o módulo. Tá aqui ele, ó. Certo? X menos 5. Então, para esta primeira, né? Eu só tenho positivo depois do 5. Então, eu só vou ter essa parte aqui que é igual ao módulo. Essa daqui vai ser o contrária ao módulo. Tudo que está antes do 5. Então, o contrário é quem? É menos x mais 5, menos x mais 5. Certo? Na segunda, que é o g de x, certo? Eu tenho positivo para quem está depois do 2, ó. Para quem está acima dos 2, que é positivo. Então, ó, nós temos bem aqui o 2, certo? Tá aqui o 2. Para quem tá acima do 2, ó, depois do 2, eu vou ter o que tá no próprio módulo, certo? Porque é positivo, então vai ser igual ao próprio valor que tá aqui dentro do módulo. E para onde eu tiver valores negativos, ou seja, antes do 2, menor que 2, certo? Então, eu vou ter o contrário do módulo. Então, vai ser menos x mais 2. Veja que o valor do módulo é x menos 2 e o contrário é menos x mais 2, certo? Agora, para fazer a soma das duas, ó, eu vou somar aqui, ó. Vou resolver aqui coluna por coluna, certo? Então, aqui eu tenho menos x com menos x, menos 2x. Aqui eu tenho 5 com mais 2, mais 7. Aqui, ó, menos x com mais x, cancela, certo? 5 menos 2, 3. E nessa última parte aqui, eu tenho x com x, que dá 2x. E eu tenho menos 5 com menos 2, que dá menos 7, certo? Então, vamos ver aqui, ó.
para resolver, para dar a solução. Nós temos aqui o módulo de x menos 5, mais o módulo de x menos 2, que vai ser o quê? Vai ser menos 2x mais 7, ó, menos 2x mais 7, se o x for menor que 2, ou seja, se tiver antes do 2, vai ser isso. Qualquer número menor que 2, eu vou resolver essa. Vai ser 3 se tiver entre o 2 e o 5, certo? Então, veja que aqui no meio, ó, tá entre o valor 2 e entre o valor 5. Então, entre 2 e 5, eu tenho 3. Ou seja, 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. E para quem tiver, ó, depois do 2, né? Ou então menor que 5, que no caso aqui, maior que 5, ó, eu tenho aqui 5 e tenho quem tá depois dele. Então, eu vou ter 2x menos 7 se o x for maior que 5, certo? Então, aqui a gente viu um pouco da função e viu um pouco dos módulos, né? De como resolver módulos de um número. Agora, aqui nessa outra parte, nós temos o que mostra como fazer o gráfico da função modular, certo? Então, o gráfico da função modular, nós temos aqui, ó, quando não há termos fora do módulo, certo? Que vai ter ocasiões onde os termos vão ser fora, vão ter termos fora do módulo também. Então, a mais simples, que é essa daqui, ó, você tem y igual ao módulo de x, você vai atribuir valores para x. Como x é igual a y, todos os valores que você atribuir para x vão ser também de y, certo? Veja que aqui, ó, para começo, você tem aqui uma linhazinha de lápis, certo? Dá para ver direitinho? Você tem uma linha de lápis, ou seja, quando o x era 0, o y também era 0. Então, ficou bem aqui onde tem o encontro dos eixos, certo? Quando o x foi 1, o y também é 1. Então, ó, x1, y1. Então, elas se encontram aqui. Se eu atribuir mais valores, ó, quando o x for 2, o y também vai ser 2, certo? Então, ó, você vai ligar os pontos, certo? Para traçar o gráfico, fazendo a reta. E essa parte aqui que fica para baixo, como a gente está tratando de módulo, ela não vai existir. Sempre que ela estiver aqui para baixo, você vai jogar ela para cima, certo? Ó, tá aqui, ó. Ela era para baixo, é como se eu tivesse um espelho. Eu pego daqui, eu reflito ela para cima, certo? Então, sempre o módulo vai ser refletido. A parte que tiver para baixo, eu vou colocar acima do gráfico. Nessa letra B aqui, nesse segundo exemplo, nós temos já um outro modelo, ó. Nós temos aqui 2x menos 1. É uma outra função, mas o que é que você vai fazer? Você vai ignorar os tracinhos do módulo, certo? Que é um macete. Para quê? Para que você atribua valores para x, certo? Então, quem é y? Y é igual a 2x menos 1. Então, se eu der o valor 0 para o x, eu vou ter 2 vezes 0 é 0. Menos 1, então vai sobrar o menos 1. Se 1 for o x, então eu vou ter 2 vezes 1 é 2. Menos 1, 1, certo? Se eu atribuir mais valores aqui, ó, 2, então eu vou ter 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 é 4, menos 1, 3. Então, eu vou ter o valor 3. Aqui no meu gráfico, ó, eu vou traçar os pontos, certo? Então, quando o x era 0, o y também era 0, né? O y era menos 1. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1 e 0, acompanhando aqui. Quando o x foi 1, eu tive y menos 1, ó. 1 e 1, quer dizer. E quando o x foi 2, eu tenho y3. Então, x2, y3. Vai ser bem aqui, mais ou menos. Então, eu vou ter também traçado, certo? Agora, veja que aqui, ó, tem uma parte para baixo, né? O primeiro ponto que a gente achou foi o menos 1. Só que ele não pode ficar para baixo do eixo, porque não existe valores negativos quando se está tratando de módulo, certo?
Então, olha, você pega essa parte que tá aqui para baixo e rebate ela para cima. Então, automaticamente, esse daqui, ele vai ter que passar nos mesmos pontos que esse daqui passar, ó. Certo? Mesmos pontos. E essa daqui, que é o outro modelo, ó, nós temos aqui dentro uma função de segundo grau. Então, você vai resolver a função de segundo grau, certo? Aqui eu fiz pelo método da soma e o do produto, certo? Então, ó, quem é que somando dá 6 e multiplicando dá 5, ó? 1 mais 5, 6. 1 vezes 5, 5. Então, é 1 e 5 as raízes. A gente coloca ela aqui no gráfico, certo? 1 e 5, porque aqui se trata de uma equação de segundo grau dentro do módulo, certo? Como é uma equação de segundo grau, você vai ter a parábola, que é a curva. Como o termo independente aqui, ó, ele é o 5, então eu já marco logo o 5 lá, certo? E veja que aqui, ó, você ficou com esse pontilhado para baixo. Como não pode ficar nada abaixo, você rebate ele para cima, ó. Aí ficou essa barriguinha aqui, ó, certo? Então, aqui nós vimos o primeiro caso de como fazer o gráfico, certo? E a gente vai parar por aqui hoje e na próxima aula a gente dá continuidade, certo? Boa noite, bom dia, boa tarde, espero que tenham gostado.